região. Esse é o nosso triângulo. E essa região pintada aqui é a região R. A gente vai transformar essa integral aqui para ficar em função de u e v. Então, a primeira coisa que eu vou fazer é reescrever essa região R como uma região S. A gente vai reescrever uma região S, que é um determinado ponto UV. E a gente vai saber as restrições desse ponto UV, porque as restrições desse ponto x e y, dessa forma, dá um pouco difícil da gente calcular a integral. Então, se a gente transformar, vai facilitar um pouquinho. Primeira coisa, vamos separar essas regiões aí. Cada reta a gente vai chamar de uma região. Primeiro, essa daqui eu vou chamar de R1. Essa daqui eu vou chamar de R2. E essa daqui eu vou chamar de R3. E a gente vai ver o que acontece nelas separadamente. Na região R1, a gente tem o quê? Uma função aqui, que é uma reta, uma função de uma reta. A função da reta é y igual a x mais b. E a gente sabe que essa reta passa pelos pontos 0, 0 e 2, 1. Então, substituindo os valores, a gente vai encontrar uma equação para a reta. E a equação para a reta vai ser y igual a x sobre 2. Mas a gente sabe que x é igual a 2u mais v, foi o que o enunciado nos passou, e a gente também sabe que y é u mais 2v. Então, substituindo, a gente vai ter u mais 2v igual a 2u mais v dividido por 2, v igual a 0. A gente viu aqui a reta y em função de x. Então, a gente vai ver o intervalo do x. O x ele vai do 0 até o 2. Então, 0 menor ou igual a x, menor ou igual a y. Ops, x menor ou igual a 2. Mas a gente sabe que o x é 2u mais v. Então, 0 menor ou igual a 2u mais v, menor ou igual a 2. Como v é 0, 0 menor ou igual a 2u, menor ou igual a 2. Isso significa que o u varia de 0 a 1. Então, aqui para a região R1, com a transformação, a gente vai ter v igual a 0 e 0 menor ou igual a u, menor ou igual a 1. Para a região R2 agora. Novamente, o y vai ser uma função de x, uma reta. Então, usando a mesma estratégia que a gente usou na região R1, y igual a x mais b, dessa vez a nossa reta passa pelos pontos 1 e 2y igual a menos x mais 3. Substituindo novamente, y igual a 1 mais 2v, 1 mais 2v igual a menos o x, é 2u mais v mais 3. Aqui a gente encontrou v igual a 1 menos u. Como a gente fez o y em função de x, nós vamos ver de qual ponto até que ponto x está variando. Nesse caso aqui, do R2, o x varia de 1 até 2. Então, 1 menor ou igual a x, menor ou igual a 2. Substituindo novamente. Resumindo, aqui na nossa região R2, a gente encontrou v igual a 1 menos u e o u variando de 0 até 1. Por fim, a região R3, novamente vai ser uma reta. Dessa vez a reta vai ser y igual a x mais b, passando pelos pontos 0, 0 e 1, 2. Isso vai dar um y igual a 2x. E substituindo os valores de x e y em função de u e v,
como a gente fez de novo o y em função de x, vamos ver aqui quanto varia o x. Dessa vez ele varia do 0 até o 1, para a reta R3. 0 menor ou igual a v, menor ou igual a 1. Então, resumindo, a gente encontrou u igual a 0 e 0 menor ou igual a v, menor ou igual a 1. Agora que a gente já tem essas informações, a gente vai conseguir desenhar a nossa região S em função de u e v. Para a região R1, a gente encontrou o v igual a 0, então a gente vai fixar o v igual a 0, que é esse ponto aqui. Então, vai ser essa reta, paralela ao eixo U, que são os pontos onde v é igual a 0. Nesse caso, nosso U vai variar de 0 até 1. Então, vou marcar aqui até o ponto 1. E essa vai ser a nossa região, agora S1. Na região R2, a gente encontrou v igual a 1 menos U e U entre 0 e 1. Então, a gente vai desenhar primeiro essa reta, v igual a 1 menos U, que vai ser essa reta aqui, você pode verificar depois. E como a gente quer os valores onde u varia de 0 até 1, de 0 até 1, a gente vai ter essa reta aqui, vai ser o nosso S2. Para o R3, a gente encontrou u igual a 0, então a gente vai vir aqui no ponto onde u é igual a 0, vai fixar a reta paralela ao eixo V, e o nosso V vai variar de 0 até 1. O 1 do V é exatamente esse ponto aqui que pertence à reta. Então, esse daqui é a nossa reta S3, e a gente encontrou a nossa nova região, agora em função de U e de V. Vamos agora escrever essa região para conseguir entender qual vai ser o intervalo de integração. A nossa região S, então, são os pontos U e V, tais que eu vou fazer o V variando do 0 até essa reta aqui. E essa reta aqui, como a gente já viu, é a reta V igual a 1 menos U. Então, o V varia do 0 até essa reta. São todos os valores de V aqui. Então, do 0 até o 1 menos U. E o U vai variar do 0 até o 1. Então, 0 menor ou igual a U, menor ou igual a 1. Essa é a nossa região e isso vai ajudar a gente na hora de calcular a nossa integral. Próxima coisa que a gente tem que fazer, lembrando sempre que a gente tem que calcular a integral dupla na região R de x menos 3y. Isso vai dar pra gente, agora que a gente já sabe o intervalo de integração, eu vou já escrever eles aqui. O U vai variar de 0 até 1 e o V vai variar de 0 até 1 menos U. Como a minha última integral aqui é a integral em relação a V, eu vou fazer dV, depois du. E aqui eu vou ter a minha função. Mas a gente tem que lembrar sempre da definição. Aqui é uma função de f de x. Aqui a gente vai ter essa mesma função f, só que dessa vez em função de x de uv e y de uv também. Então, a gente tem que achar essa função. E, além disso, a gente vai multiplicar pelo jacobino, que a gente vai ter que calcular também, que vai ser esse aqui. Vamos, então, encontrar essa nossa função. f de xy é igual a x menos 3y, que é a função que a gente quer integrar. A gente sabe que o x é 2u mais v e o y é u mais 2v.
Então, x é igual a 2u mais v e y igual a u mais 2v. Então, substituindo, a gente vai encontrar menos u menos 5v é a nossa função. Por fim, falta só calcular o jacobino. Para isso, a gente vai precisar das derivadas. A nossa função x é 2u mais v, então na hora de derivar, a função x em relação a u, o 2u vai ser 2 e o v vai ser 0. Então, vai ser 2 aqui. Em relação a v, aqui vai ser 0 e aqui vai ser 1. O y em relação a u vai ser 1. E o y em relação a v vai ser 2. Portanto, nosso jacobino, que é nada mais nada menos que o determinante da matriz formada por essas derivadas, vai ser então o determinante da matriz 2, 1, 1, 2, menos 1, que é igual a 3. Então, agora a gente pode já juntar nossas informações e calcular a integral. Repetindo aqui a nossa integral, só que agora substituindo os valores que a gente calculou, vai ser a integral de 0 até 1, integral de 0 até 1 menos u, a minha função é menos u menos 5v, vezes o meu jacobino, que é... Vou repetir aqui a integral, porque primeiro eu vou fazer a multiplicação da função aqui dentro. Vou repetir a primeira integral, a gente vai integrar agora essa função em relação a v. Então, menos 3u, como não tem o v, a primitiva vai ser menos 3uv, menos 3uv. E o menos 15v, a primitiva do v é v ao quadrado sobre 2, o menos 15 vai continuar, menos 15v ao quadrado sobre 2. E aqui a gente vai repetir o intervalo de integração, que é de 0 até 1 menos u du, porque a gente ainda vai ter que integrar o du. Então, de 0 até 1, eu vou substituir no lugar do v esse valor aqui e vou subtrair pela função também, só que substituindo no lugar do v esse valor aqui de baixo. Então, substituindo, menos 3u, 1 menos u. Na hora que eu substituir o 0, vai zerar tudo, aqui vai ser 0 e aqui vai ser 0. Então, não faz diferença eu escrever. Então, aqui eu vou colocar o du. Resolvendo aí dentro, sem resolver a integral ainda. Agora sim, eu já simplifiquei o máximo que eu podia. Eu vou integrar agora em relação a u. O u ao quadrado, na hora que eu vou integrar, ele vai ficar u ao cubo sobre 3. E a constante continua. Vezes, então, u ao cubo sobre 3. Mais o 12 vai continuar, que é a constante. E o u... E o u vai ficar u ao quadrado sobre 2. O menos 15 sobre 2 vai continuar porque é a constante, e aqui vai ser o u. E o intervalo permanece o mesmo, do 0 até o 1. E isso vai dar, na hora que eu dividir o 9 e o 3, do 0 até o 1. Quando eu substituir o 0, vai zerar tudo, então eu vou substituir apenas o 1. Menos 3 mais 12, menos 15 sobre 2, que é igual a menos 6 sobre 2, que é igual a menos 3. Então, resumindo, a integral na região R de
x menos 3y dA é menos 3.